Bem-vindos a mais um vídeo de análise do mini índice futuro. Antes de começarmos, eu preciso dizer que este vídeo é apenas para propósitos educacionais e que eu não estarei fazendo aqui nenhuma recomendação de compra ou venda de nenhum ativo em mercado financeiro e que qualquer operação ou investimento em mercado financeiro constitui-se em atividade de grande risco, podendo haver perda total do capital empregado. Nós vemos na tela o gráfico diário do mini índice futuro em contrato contínuo. E relembrando aquilo que eu havia dito no vídeo passado, eu vejo duas principais possibilidades de movimentação do mercado para o atual momento. A primeira é que está na tela, é uma potencial figura de ombro cabeça a ombro, um padrão baixista, que seria acionada caso o mercado perdesse a linha de pescoço. Está passando aqui. Então a linha de pescoço foi testada uma vez e esta seria uma possibilidade. E nós vemos aqui que se o mercado vier a acionar a perda da linha de pescoço, ele vai estar fazendo este ABCD para baixo, como nós vemos aqui, com alvo aproximadamente em 50 mil pontos. E observe a forma como este ABCD está se formando. Ele atingiu a extensão de 0,618 e iniciou um repique para cima. E este repique atingiu a resistência de 0,382 de Fibonacci de todo o movimento de baixa. Ou seja, até o presente momento, este desenvolvimento do ABCD ele está absolutamente normal. Esta alta aqui ela é esperada porque ela é uma reação ao ponto de extensão de 0,618 e o alcance de 0,382 de todo o movimento. Então até agora isto é absolutamente normal para o desenvolvimento de baixa deste ABCD. E nós vemos também que o ABCD está se desenvolvendo de forma harmônica até o presente momento. Relembrando aqui alguns detalhes do último vídeo, a forma como o mercado atingiu esta região aqui de potencial cabeça, de possível cabeça, é uma região onde nós temos a resistência de 0,618 de Fibonacci do topo de janeiro de 2013 e neste ponto aqui de 0,618 ocorreu a formação de 3 agreements destes ABCD aqui, ABCDs que foram marcados em verde, azul e vermelho, ok? E também neste ponto aqui da potencial cabeça houve uma divergência de baixa no MACD, ou seja, não é uma divergência qualquer, mas é uma divergência em um ponto importante específico devido a estas resistências de Fibonacci e estruturas baixistas de Fibonacci. E ao mesmo tempo é também esta região desta linha de tendência de baixa de longuíssimo prazo do topo de março de 2012. Então o mercado respeitou essa linha aqui, rompeu este canal de alta aqui para baixo e vem trabalhando neste pequeno canal de baixa que será melhor visto nos 60 minutos. Mas nós também temos uma segunda possibilidade no mercado, então essa seria a primeira, uma baixa com formação de ombro cabeça a ombro, mas precisamos estar atentos também porque o mercado ainda tem a possibilidade de fazer essa borboleta de baixa, ou seja, sugerindo uma alta para os próximos dias. Essa possibilidade de formação da borboleta ela vai ser válida enquanto o mercado se mantiver acima desta mínima aqui. Este seria o ponto de invalidação dessa borboleta. No presente momento, a situação se desenvolve com maiores características de baixa, mas temos que ficar atentos para essa possibilidade de alta com formação da borboleta de baixa. Nos 60 minutos, nós vemos que nós temos este padrão aqui, o triplo 2 de baixa. E isso nos dá uma situação muito interessante para o mercado, porque esse é um padrão baixista e esse padrão seria um gatilho para o acionamento da linha de pescoço do ombro cabeça a ombro no diário, caso esse padrão aqui venha a funcionar. Nós vemos aqui que esse padrão tem um alvo de finalização em 52.940 pontos. Quase foi alcançado por esta sombra aqui, por poucos pontos não foi alcançado.
Então, o fato do mercado ter um alvo de 1.0 aqui nesta região sugere que haverá ainda alguma alta para que seja alcançado este alvo. E observe também que o ponto de finalização desse triplo 2 ele é exatamente na resistência de 0.786 de todo este movimento de baixa aqui. Ou seja, isso torna esse triplo 2 extremamente típico, porque é um triplo 2 harmônico, que termina em 1.0, que fez uma retração até 0.618 e que vai terminar o seu 1.0 em 0.786, sugerindo aqui que este padrão aqui deve funcionar, pelo menos uma retração mínima aqui deve acontecer para baixo. Então, este padrão aqui ele pode guiar o mercado para o curto prazo, esse triplo 2 de baixa nos 60 minutos. Nós vemos também nos 60 minutos ainda que o mercado vai desenvolvendo esse triplo 2 em forma de bandeira de baixa, ou ao menos um padrão que lembre a bandeira de baixa. Nós temos aqui um thrust para baixo, nós temos aqui uma consolidação em forma de bandeira, sugerindo que se o mercado perder esta linha aqui, haverá continuação para baixo deste movimento. Então, é um momento muito interessante no mercado do mini índice futuro. Nós vemos aqui também nos 60 minutos que a zona de resistência K, que eu havia falado no vídeo passado, ela continua válida. Ela foi testada aqui, nesta sombra. O mercado respeitou muito bem esta zona aqui, fazendo uma retração, para que pudesse haver a formação deste ABCD aqui do triplo 2 de baixa. E até o presente momento, esta zona mantém-se válida, porque isso aqui pode ser considerado apenas como uma alfinetada desta zona de resistência aqui. Vemos aqui também nos 60 minutos aquele canal de baixa que eu havia comentado no diário. Nós vemos que o mercado vai para completar o triplo 2 exatamente nesta zona onde passa a linha superior deste canal de baixa, ou seja, isso aqui será resistência para o mercado, podendo inclusive haver até um falso rompimento aqui desta região. Então é uma região de resistência, onde passam diversas estruturas de resistência aqui. Também o mercado vai adentrando aqui a uma zona de suporte e resistência clássica, que é a região marcada por este retângulo azul, porque isso aqui era um fundo prévio. Se nós afastarmos aqui um pouco, nós vamos ver que isso aqui foi um importante fundo prévio nos 60 minutos. Então, observe como que o mercado vai se aproximando do ponto de finalização desse triplo 2, sendo bem típico, sendo na linha de resistência deste canal de baixa, sendo nesta zona de suporte e resistência clássica de topos e fundos prévios, e também nas proximidades do ponto de pivô mensal. Repare que o mercado vai abrir agora, o mês de dezembro, vai abrir abaixo do ponto de pivô mensal, e se ele for realmente buscar a complementação deste triplo 2 nessa região aqui, ele vai estar testando o ponto de pivô mensal e retornando para baixo, o que seria algo realmente baixista para o mercado, especialmente pelo teste desse pivô mensal. E nós vemos também aquilo que eu havia falado no último vídeo, que o mercado estava fazendo aqui uma consolidação em forma de cunha descendente, que era um padrão altista, e a cunha realmente foi rompida para cima. E se nós formos observar aqui pela forma clássica de se estimar o alvo de rompimento da cunha, nós vamos ver que o alvo seria toda essa distância aqui, plotada para cima a partir do ponto de rompimento. Então, o mercado ainda tem espaço para subir um pouco até esta zona, sendo que o alvo do triplo 2 é um pouco acima apenas daqui. Então, pelo ponto de vista clássico, o mercado ainda tem espaço para subir. Nos 15 minutos, eu marquei aqui neste gráfico com a linha vermelha o alvo de finalização do triplo 2, que foi mostrado nos 60 minutos. E nós temos aqui, mostrando com estes triângulos vermelhos, uma borboleta de baixa.
E repare que os alvos de finalização desta borboleta de baixa são muito próximos ao alvo de finalização do triplo 2, sendo que o mercado já alcançou o alvo de 1,27 através desta sombra. Agora repare a forma como o mercado alcançou este alvo. Ele fez isso através de aceleração para cima com esta barra aqui. Normalmente, quando o mercado alcança um dos alvos com aceleração, isso significa duas coisas em potencial. Ou que o mercado vai alcançar o segundo alvo, ou que ele vai, de fato, romper isso aqui para cima. Certo? Então, isso aqui nos sugere que o mercado deve ir buscar o alvo de 1,618 dessa borboleta, ainda mais que o mercado tem este alvo do triplo 2 que ainda não foi alcançado. E nós vemos aqui que nessa mesma região de alvo de 1,618 da borboleta, que eu acabei de mostrar aqui, nós temos pontos de finalização destes dois ABCDs. O ABCD que está em azul tem o ponto de 1,27 aqui, e o que está em vermelho tem o ponto final, que é o ponto de 1,618, na região de 1,618 da borboleta. Repare aqui também, da mesma forma que o mercado alcançou o alvo de 1,0, deixa ABCD em azul com aceleração, e quando o mercado faz isso, normalmente ele vai buscar o alvo de 1,27 ou até de 1,618, desse ABCD que está em azul. Eu também coloquei aqui que o mercado pode estar formando uma possível divergência de baixa já pelo MACD nos 15 minutos. E não seria uma divergência qualquer, mas uma divergência em um importante ponto de resistência, como já foi mostrado. A divergência aqui ainda não está confirmada, mas eu coloquei aqui para que nós estejamos atentos, porque se ela for confirmada, realmente irá sugerir uma baixa para o curto prazo no mínimo. E nós vemos aqui que esta mesma região de alvos da borboleta e complementação do triplo 2 também será a resistência 1 de pivô diário desta segunda-feira, dia 2 de dezembro, que é o dia para o qual este vídeo ele é destinado. Então, nós temos aqui essas importantes estruturas de resistência no 15 minutos. E como falado no início deste vídeo, no presente momento, o mercado apresenta-se com maior probabilidade de uma movimentação de baixa para o curto prazo, devido a todas essas estruturas de resistência e padrões baixistas que foram mostrados aqui nos gráficos de 60 e de 15 minutos, sendo então maior probabilidade do mercado vir fazer este ABCD para baixo ou até mesmo de acionar ombro, cabeça, ombro para baixo. Então, para aqueles que buscam operações no mini índice, as melhores zonas de entrada para a venda seria o ponto de complementação do triplo 2 e o alvo de 1,618 da borboleta, especialmente este alvo aqui, por volta de 53.160 pontos a 53.200. É uma região onde nós devemos procurar por sinais de entrada de venda, especialmente nos gráficos de periodicidade menor, de 2 minutos, 3 minutos e até 1 minuto para aqueles que assim podem operar. Porém, nós não podemos esquecer que enquanto o mercado não perder esta mínima, existe a possibilidade de haver alta para os próximos dias com formação da borboleta de baixa no diário. E devido a isso, nós temos que estar atentos a este gráfico aqui. Este é um gráfico de 60 minutos, onde vou mostrar aqui a invalidação do cenário de baixa. Nós vemos aqui o mercado fazendo este ABCD para baixo e vamos observar a forma como ele vem se desenvolvendo. O mercado alcançou o alvo de 0,618 e vem fazendo aqui uma retração. Alcançou aqui a retração de 0,382 de todo o movimento de baixa, quase alcançou 0,50. Sendo que nesta região estão passando aquelas diversas estruturas de suporte e resistência, ou melhor dizendo, de resistência, e aqueles padrões baixistas que foram apresentados. De modo que, se o mercado romper acima desta região, e especialmente acima destas duas linhas vermelhas, isso será um sinal de alerta e colocará
esta análise baixista em risco. Primeiro porque quando o alvo de 0.618 do ABCD é alcançado, é normal o mercado retrair até 0.382. Mas não é normal que ele encoste em 0.618, especialmente que ele passe de 0.618. E neste caso aqui vai haver a perda do ponto C do ABCD, ou seja, este ABCD vai ser invalidado e o mercado não mais vai continuar para 1.0, pelo menos não neste ABCD aqui. Ao mesmo tempo, o mercado vai estar rompendo acima da resistência 1 de pivô semanal, o que seria um forte sinal altista para a semana ou para os próximos dias. Normalmente, quando a resistência 1 semanal é rompida, isso é um sinal de alta. Então, para o desenvolvimento de baixa no mercado, nós gostaríamos de ver o mercado não perdendo esta zona aqui, especialmente não rompendo acima desta zona das linhas vermelhas. Então, nós podemos ter aqui esta zona como sendo o ponto de invalidação desta maior probabilidade de baixa. A zona aqui por volta de 53.350, 53.400 pontos. Então, esta é a análise. Desejo bons trades e uma boa semana a todos.